endurecer o combate à corrupção, aos crimes violentos e ao crime organizado. Estes são os pilares do pacote de leis anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro da Justiça e da Segurança Pública. No programa em discussão, vamos debater alguns dos temas do pacote com nossos convidados. Deputado estadual Orlando Bolsoni, do PSB, está aqui com a gente. Deputado federal também Luiz Flávio Gomes, também do PSB, com a gente, doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também o Fernando Tadeu Marques, é advogado e vai nos ajudar aqui, advogado que milita também na área dos direitos humanos. Eu gostaria de conversar aqui com o deputado Luiz Flávio Gomes, o deputado Orlando Bolsoni vai me ajudar um pouco com as questões, obrigado por ter vindo também. Para esclarecer, tem muitas questões técnicas, não é, deputado? E, aliás, deixa eu passar o currículo agora que eu já fiz a apresentação geral. O deputado Luiz Flávio Gomes, no meio jurídico, dispensa a apresentação, mas é jurista, é deputado federal e é criador do movimento de combate à corrupção Quero um Brasil Ético. Eu acho que eu já vou começar um pouco, deputado, com a questão um pouco mais polêmica desse pacote que altera muitas leis, que é a questão da legítima defesa, né? O senhor fique à vontade para fazer os seus comentários gerais, mas eu acho que esse tema é bem relevante, que é o que tem pautado um pouco aí a população que acompanhou esse projeto. Muito obrigado. Ok. Cumprimento aqui todos os colegas, Ivana, o nosso deputado caríssimo amigo Bolsoni, Fernando, você, Jeremias, e todos os nossos telespectadores. É o seguinte, o Projeto Moro, eu estive com ele 2 vezes aí há poucos dias, estivemos batendo um papo sobre isso aqui. Tem pontos positivos. Nós temos que combater duramente a criminalidade violenta, crime organizado e corrupção. Tem que combater mesmo. Tem que, de fato, colocar a legislação brasileira à altura da violência que nós estamos sofrendo. Perfeito. Porém, o projeto tem várias inconsistências técnicas, jurídicas, viola a jurisprudência do Supremo, aí nós vamos ter que mexer. Então, na Câmara dos Deputados, eu já me comprometi com o Moro que toda crítica que eu fizer ao projeto, eu vou sugerir alternativas, todos os pontos, tá? E dentre esses pontos, você pede para levantar o tema legítima defesa. Legítima defesa, na nossa modesta opinião, é o seguinte: tem 2 coisas para nós trabalharmos. Não precisa dizer que o policial que mata na iminência de um risco de vida, ou quando tem risco de vida mesmo, não precisa dizer que o policial está em legítima defesa. Isto está no código e tem que estar mesmo. E o policial que mata diante de um ataque, ele acabou, tem que ser absolvido e não tem conversa. Isso é tranquilo. Olha aí, o policial, eu, você, qualquer um. O cara que puxou uma arma para nós, matamos antes e pronto, estamos em defesa. Isso não precisa, porque vai dar uma margem aí de interpretações equivocadas. O outro ponto é a história do excesso na legítima defesa. Aí o pessoal não está entendendo bem o que está ali, ele está começando a falar. Para que veio a disciplina do excesso? Por medo, por susto, por emoção. Pelo seguinte, é o caso Ana Hickman. O que está se disciplinando ali é o caso Ana Hickman. Ana Hickman estava com todo o seu time num local no Brasil, chegou um cara doido, armado, querendo matar a Ana Hickman. Do time que ela estava junto, dos vários, tinha um cunhado também dela, armado. O cunhado, diante da iminência do ataque, o cunhado matou o cara, deu um tiro e matou. Sim. Depois de ter dado o primeiro tiro e já ter acertado e desmontado o cara, ele ainda deu mais tiros. A questão é, na hora do primeiro tiro, quem é que duvida que ele matou em legítima defesa? Ninguém. A questão é, e os outros tiros? Porque o cara já estava eliminado. E os outros tiros? Ele deve ser condenado ou absolvido pelos outros tiros, não pelo primeiro. O primeiro estava em legítima defesa. Os outros tiros, é excesso ou não é excesso? Aí vem a lei nova e regulamenta. Quando o excesso se dá por medo, por susto, por emoção, aí sim o juiz pode até absolver. Isso é
correto. Porque é exatamente a mesma coisa que está escrita no parágrafo 33 do Código Penal alemão. É a mesma coisa. Artigo 33 igual, idêntico do Código Penal português. Tudo igual. Então, essa parte só está disciplinando, que é o excesso excusável, só está disciplinando o que já está nos outros códigos. Portanto, nessa parte vai bem, mas na outra parte, se eliminar, acho que é melhor eliminar, para não dar interpretação, vai dar margens interpretativas. Tá? Então, o senhor é a favor de eliminar essas questões da violência? Do policial, onde a lei está falando. O policial que mata diante de uma agressão também está em legítima defesa. Não precisa mais falar. Isso já está no código, já é assim. O policial pode matar em legítima defesa. Entendi. Doutora Ivana é desembargadora do Tribunal de Justiça, também, como foi dito aqui um pouquinho antes de começar, uma grande palestrante Brasil afora, né? Já milita há muito tempo na área. Doutora, em relação ainda dentro desse tema, só fica à vontade para as considerações gerais, mas em relação à legítima defesa, até eu peguei aqui um texto do jornal Gazeta do Povo, colocou muito como era antes e como poderia ficar. Então me permita aqui só colocar rapidamente como é. Lei em vigor define legítima defesa como situação em que a pessoa, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Em resumo, o que muda? Reduz a pena até a metade ou deixa de aplicá-la se a legítima defesa decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Então eu queria que a senhora também continuasse na explicação aí do professor. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar no meio de figuras tão notáveis. Primeiro que a gente tem que lembrar, né, professor Luiz Flávio, que inverte o ônus da prova na legítima defesa. Então, quando a gente está falando em legítima defesa e a sociedade lê o projeto e acha que vai ser uma coisa simplista, que todo mundo vai sair absolvendo, as coisas não são tão simplistas assim quando é no processo. O policial que reage em legítima defesa acaba matando o seu agressor, ele vai inverter o ônus da prova, ele vai ter que provar para a justiça todos esses requisitos de que agiu em legítima defesa. E no tocante ao excesso, também inverteu o ônus da prova. Ele vai ter que provar para a justiça, porque daí não é mais o Estado que faz a prova, de que ele agiu em legítima defesa e que ele tinha medo e que a situação era perigosa para ele ou para terceiro. Então, a situação da legítima defesa, eu também acho que é desnecessário colocar policial, agentes de segurança, porque todos cabem lá. Todos. Até nós, se tivermos com uma arma dentro de casa e agirmos em legítima defesa, cabemos todos lá. Isso o artigo de lei já era suficiente. Esse parágrafo 2º, que é o que já tem nos códigos alienígenas, é que explica bem que é essa situação do excesso, e que eu volto a dizer que é um excesso que vai ter que ter provado pelo ônus da prova. Não é uma coisa tão simples. As pessoas acham que com esse instituto todo mundo pode matar todo mundo e que o Estado estaria passando a mão em cima. Não é isso. Não é isso. Primeiro que mesmo o policial agindo e atirando é um peso para ele. Ninguém sai por aí matando todo mundo. A gente vive isso dioturnamente em sala de audiência. E nessa situação da legítima defesa, eu invirto o ônus da prova. Vai ser o policial que vai ter que provar para o Estado, ainda, né, que ele agiu em legítima defesa. E me chama a atenção também, porque se cria uma situação nesse parágrafo de perdão judicial, né, professor Luiz Flávio? Sabemos muito bem que perdão judicial só é aplicado em virtude de lei. O juiz não pode aplicar um perdão judicial se não tiver previsão legal. Por mais bizarro ou por mais sensível que tenha sido o fato, ou por mais legítima defesa que a pessoa tenha agido, o perdão judicial é um instituto que tem que ter previsão legal. E cria-se aqui... São 3 ou 4 institutos de perdão judicial, acidente de trânsito, quando mata próprio familiar, que a lei prevê. E nesse caso é um caso de perdão judicial, quando o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o policial age, até se for o caso em excesso. É interessantíssimo. Aliás, no âmbito da investigação, eu queria passar aqui até para o deputado Orlando Bolsoni e também para o nosso advogado aqui, que milita na área de direitos humanos, em relação à investigação. Porque quando eu falo de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, isso tudo é um pouco subjetivo e precisa ser investigado. Eu queria a opinião sua assim, em relação a isso, porque assim, no Brasil nós temos uma deficiência na investigação. A gente tem câmera, tem fotografia que vai estar na hora ali para ver como é que esse policial ou essa pessoa agiu, se estava com medo, não estava. Não é meio que a minha palavra contra a sua, doutor? Primeiro, obrigado pelo convite. Também é uma honra muito grande compor essa conversa aqui com vocês. E sobre esse ponto eu concordo com ambos, o professor Flávio, doutora Ivana, também concordo plenamente, né? Há uma falsa impressão de que essa pessoa
mata alguém, né, ainda que em legítima defesa, e vai ser tranquilo. Isso não vai, ela vai enfrentar um processo e tem todos esses desdobramentos. Essa questão, né, o professor bem colocou, ali é um diálogo agora no excesso. Bom, tem que ser provado. A própria nossa desembargadora aqui falou, isso tem que ser provado. O ônus é dessa pessoa. E eu até alio aqui essa questão de fazer a prova, né? Como vou fazer a prova? E se isso acontece num ambiente onde não tem câmeras, onde tem poucas testemunhas ou nenhuma? Então isso começa a complicar a vida do agente público. E eu me preocupo grandemente com a figura do agente público. E no lar onde se matam mulheres também, o senhor, defensor dos direitos humanos, também é uma preocupação também, porque o marido pode alegar, olha, eu estou... agir sobre violenta emoção, né? Apesar que até em questão da lei da Maria da Penha, eu estava lendo que algum... Seria afastada essa possibilidade a princípio, pelo que a gente vê, pelo menos em termos de jurisprudência. Mas a gente tem um problema grande, e aqui eu vou chamar a atenção. Além dessa questão de você ter que provar por todos os meios possíveis, há um discurso, e há um problema isso, há um discurso, de certa forma, recrudescedor no que diz respeito às legislações no campo penal. Em alguns pontos, acredito que seja muito importante apertar um pouco o cinto, em outros eu vejo um pouco de cautela. Eu penso nesse ponto na figura do agente público. Então fala-se, né, da legítima, mas alguém que está portando um fuzil, a ideia do abate, né? Então uma legítima defesa antecipada, o cara está com um fuzil, ele vai atirar. Bom, o policial então atira na cabeça daquela pessoa pelas costas e eles vamos supor que fosse um fuzil, porque pode ser que não seja, pode ser que seja uma réplica, né, um tipo de arma de brinquedo, algo nesse sentido. Como vai ser difícil a defesa desse agente público? Ele vai se complicar. Então, observando esse ponto específico, e reitero o que o professor falou, ali era chovendo molhado, não precisava de ter essa alteração. Essa alteração é uma alteração que causa risco a quem vai se valer da legítima defesa, na minha opinião, e não o contrário. Pois não. Deputado Orlando Bolsoni, há algumas críticas que têm sido feitas, a gente tem acompanhado, uma em relação ao encarceramento, que se as medidas forem aprovadas, pode sim aumentar. E aí isso sim toca aqui no estado de São Paulo, né? Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, é uma honra estar aqui junto com o professor, referência, amigo Luiz Flávio Gomes, e que representa tão bem São Paulo hoje em Brasília. Saudar o professor Fernando, que se dedica a um tema importante, que são os direitos humanos. E a doutora Ivana, que me relatava há pouco um laço forte com a nossa região Oeste Paulista, a região de São José do Rio Preto. O objetivo desse programa, inclusive, eu vejo, seria, primeiro, antes de chegar até a sua pergunta, aproveitar esses especialistas para tornarmos a legislação uma linguagem acessível tanto para os deputados, embora os deputados estaduais eles vão atuar depois que essa legislação for consolidada, mas eu me preocupa, Jeremias, também a questão que veja que aqui se entre especialistas a gente tem quase que uma não é uma dificuldade, mas um desafio de traduzir essa legislação e lembrar, ainda no domingo, na TV, ministro Herman Benjamin falava que ele atribuía a eleição do presidente da República e do que representa agora o grupo que dirige o país nessa nova fase a dois temas específicos, que é a questão do combate à corrupção e a questão da violência e criminalidade, que são ali os dois temas. E que mesmo o caso de reforma de previdência, que falamos tanto hoje, que sabemos que é tão importante, pouco entrou no debate das eleições. Então eu vejo o desafio maior, eu vejo, seria no sentido de como, e esse seria o grande desafio, tanto para os operadores do direito, quanto para o grande legislador que é Luiz Flávio, para a desembargadora Ivana, de como a população sentir segurança, dar apoio, porque é um clima no país de que vai
reduzir imediatamente, vai reduzir imediatamente a violência e, inclusive, ora falam, aí a própria imprensa, né? Ora fala que vai reduzir o encarceramento e os críticos que vai aumentar o encarceramento. Então, aproveitar a própria... Aliás, de três grandes especialistas aqui para a gente fazer uma análise mais profunda. Sobre isso, acho que a doutora Ivana pode até nos ajudar. Vamos falar então sobre prisão em segunda instância e primeira instância. Como é na segunda instância? A legislação prevê que ninguém pode ser preso se não é flagrante ou após um processo transitário em julgado, né? A discussão jurídica em torno disso, o Supremo Tribunal Federal vem permitindo desde 2016 a prisão de condenados em segunda instância, né? Agora o que muda? Formaliza em lei a jurisprudência do STF, eventuais multas, etc., podem ser pagas quando o condenado começar a cumprir a pena. Ou seja, como é que funciona hoje, doutora, a prisão em segunda instância? Condenou em primeira instância, vai para a segunda... Aí... Recorre-se, vai para a segunda instância. Hoje, conforme eu li aqui, o STF já entende que na segunda instância já pode começar o cumprimento da pena. Não sei se em alguns casos pode-se recorrer aí na terceira instância, STJ, STF... Então, na prática não muda muita coisa? Explica pra gente. Veja bem, aqui no estado de São Paulo, quando a gente vê essa mudança, falando sobre a pena de multa, aqui no estado de São Paulo, condenado em primeira instância, a pena de multa, não havendo recurso, a pena de multa já é paga em primeiro grau. Não vai, nem se faz guia de recolhimento, nem se começa a execução. No tocante à prisão, se responde o processo preso e eventualmente é condenado e mantida o regime em fechado, preso, ele continua, recorre preso, chega no tribunal, ou se confirma aquela prisão, e aí se começa a execução definitiva com ele preso, ou muda-se aquela decisão e determina a liberdade dele. Então isso é tranquilo. O grande problema vem quando ele responde o processo em liberdade, recorre, é condenado em primeiro grau, o juiz permite que ele recorra em liberdade, e quando chega na segunda instância, se julga, se mantém a sentença de primeiro grau, por exemplo, em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, e expede-se a guia de recolhimento. O entendimento do Tribunal de Justiça é nesse entendimento, aliás, da 4ª Câmara Criminal, da qual eu participo. A discussão sobre a prova termina nos tribunais, da segunda instância. Da segunda instância, os tribunais estaduais. Supremo Tribunal Federal e STJ, pela Constituição Federal, eles só analisam constitucionalidade. Não abre, tecnicamente falando, com toda a vênia que me é devida, não se reabre prova em terceiro e quarto grau, STJ e Supremo Tribunal Federal. Ora, se eu, como juíza, entendo que todas as provas produzidas no processo demonstram a responsabilidade criminal, fixo uma pena e o regime em regime fechado, tudo isso balizado no 59, balizado no 33, tudo dentro do ordenamento jurídico que é bem suficiente para isso. Aliás, o projeto muda o artigo 59, deixando o juiz um pouco mais duro na dosimetria da pena. Mas a gente pode falar isso depois. Vai ao tribunal e eu entendo que aquela prova produzida é suficiente para manter aquela sentença, tecnicamente falando, não se fala mais em autoria e materialidade delitiva. Eu estou falando que a prova do processo é suficiente para provar a condenação do juiz de primeiro grau. Terminou a discussão, determina-se o início do cumprimento de pena. Esse é o entendimento. O que data vênia não tem nada a ver no nosso sentido, e pelo menos na jurisprudência da maioria do TJ de São Paulo, com inocência. Nós estamos discutindo coisas diferentes. Princípio. Então, nós estamos discutindo princípios diferentes e estamos misturando com prova suficiente com constitucionalidade. O STJ e o Supremo Tribunal Federal, pela Constituição Federal, só analisam termos, situações dentro de inconstitucionalidade. Não deveria analisar a prova. Analisa. A gente sabe que analisa. Mas, tecnicamente falando, é isso. Agora vem a grande discussão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Se vai ou não manter esse entendimento. Aliás, dentro dos próprios ministros existe ali uma briga de força. A lei vem e discute isso. Agora, eu ouso dizer, e o professor Luiz Flávio sabe melhor do que eu, se por lei é suficiente mudar isso. Não. Nós temos lá uma garantia constitucional. Então, ao meu olhar, que não é de constitucionalista, meu olhar é de processualista penal, me parece que só uma lei não superaria
essa discussão. Não resolve. Eu queria só para explicar, assim, porque nem sempre as pessoas entendem. Você tem uma condenação em primeiro grau e vamos supor, você foi condenado a 10 anos de prisão. Aí o sujeito recorre. Por que essa questão de ficar em liberdade ou não? Porque na segunda instância pode demorar, né? Não sei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí durante esse processo ele ficaria em liberdade. Então acho que essa é uma questão para se colocar Isto e se entender. pelo seguinte, por que ele fica em liberdade depois de condenado em primeiro grau, até que o segundo grau julgue? Porque tem que esperar esse segundo grau para executar a pena. Certo. A Convenção Americana de Direitos Humanos exige 2 graus de jurisdição. Eu tenho que é uma esperar garantia, né? Você vai ser um juiz só e depois um colegiado, né? Outro juiz reanalisa tudo, provas e fatos. Como a convenção fala 2 graus, isso é direito. Agora, eu posso prender antes do julgamento, quando tenho motivos de uma prisão preventiva. Vou estar na preventiva e estar preso. Né? Agora, o problema, 2 coisas aí, amanhã poderia Amanhã, ter dito não amanhã, tem problema. esse programa vai passar 500 vezes. Mas quem for datado nas redes sociais vai entender No que nós estamos gravando assim Então, aqui em acontece o fevereiro. seguinte, há um projeto já do deputado Alex Manente, de São Paulo. Sim. Nós estaremos juntos, batalhando por este projeto agora, dentro da Câmara, que eu estou lá, isso tem um problema constitucional. Nós temos que ajustar na Constituição o problema. Então, nem o Supremo pode nos dar uma solução definitiva, não pode, nem a lei ordinária, a legislação ordinária, que o Moro quer. Então, neste ponto, já discordei do nosso ministro Moro, acompanho ele em vários pontos, discordei e disse, vou te dar uma alternativa, vou propor a discussão para dentro da Constituição, porque é muito simples o tema. É a questão da coisa julgada. Essa é uma expressão jurídica difícil de compreensão do povo, mas a gente vai entrar lá. Coisa julgada é quando você não pode mais discutir mais aquele assunto. Acabou. Já morreu. Hoje se fala em coisa julgada 4 instâncias. Hoje tem que esgotar as 4 instâncias. E a Convenção Americana fala 2 instâncias. Então nós temos que executar a pena definitivamente após a segunda instância, como uma emenda simples. Dá-se a coisa julgada após o julgamento em segunda instância. E temos a condenação em primeira instância, como é hoje. Possível recorrer em liberdade da decisão do tribunal do júri. A primeira instância é responsável por crimes dolosos contra a vida. O que muda? Uma pessoa condenada pelo tribunal do júri começa a cumprir pena imediatamente. E aí? Isso é uma outra inconstitucionalidade. Porque o tribunal do júri, para explicar, nos crimes dolosos contra a vida, você vai ser julgado pelo júri, não por um juiz, como é o termo do juiz júri? comum, juiz singular. Um juiz singular. E aí, a ideia é que, uma vez o tribunal do júri condenou, ele já comece a cumprir a pena, é isso que está no projeto? Isso que está no projeto. Isso é totalmente inconstitucional. Porque nós queremos a segundo grau. Tem que julgar em segundo grau. Mas se se trata de um perigoso, um cara violento, bandidão, perigoso, taca-lhe uma preventiva. Acabou. E pronto. Acabou. E prende o cara. Se é perigoso, violento tem que estar na cadeia. Violento não tem conversa. Aliás, hoje outra vez, há pouco tempo, um sujeito quase massacrou uma mulher, mãe de um lutador, né? Que coisa indecente. Esse cara não tem que cumprir, tem que ir pra cadeia, não. Tem que ir pra cadeia. Crimes violentos não tem conversa. Cadeia. É o senão desse projeto. Quando a gente lê o projeto, você vê o tempo inteiro. Criminalidade armada, crimes violentos. Criminalidade... o projeto inteiro, você percebe que é o tom, é o olhar do Estado preocupado com a criminalidade organizada e com a criminalidade armada. Que é isso que me parece que se perdeu um pouco o controle. Me parece foi gentil da minha parte. Bem, nós vamos para um rápido intervalo daqui a pouquinho, acho que ainda temos uns 30 segundos, mas nós vamos voltar para falar da prisão em regime fechado, porque esse é outro tema também, porque já que nós estávamos falando sobre a questão do superencarceramento, né, aliás, o
O nosso advogado aqui, Fernando, vai nos trazer números importantes depois do intervalo. E se essa prisão em regime fechado, que tem várias alterações, eles vão explicar um pouquinho para a gente, se vai refletir ou não nesse encarceramento em todo o Brasil. A gente volta já já. O programa Em Discussão está de volta. Nós estamos aqui com um time de especialistas para debater o pacote denominado anticrime. E vamos voltar aqui aos temas. Deputado, nós falávamos abrimos o primeiro bloco falando sobre a legítima defesa, né? Tem uma notícia aqui da Folha de São Paulo. Polícia Civil diz que perícia corrobora a versão da PM sobre mortes no Falé. A Divisão de Homicídios afirmou, após perícia realizada na casa, onde morreram nove homens no Morro do Falé, na região central do Rio, na última sexta. Uma notícia aqui foi em 8 de fevereiro, que os laudos vão em contra a versão apresentada, enfim, né? Ou seja, notícias de homicídios, nós temos essa questão, nós tivemos no Ceará também outro crime violento no assalto ao banco, onde morreram 14 pessoas, né? Esta questão da legítima defesa, ela vai ficar sempre, como a gente falava no começo, não é muito subjetivo cada vez que você tem que apresentar se você estava com medo, se você estava sob violenta pressão. Isto, esse é o tema assim delicado, porque dá a sensação de que o legislador agora, projeto do Moro, está permitindo a lei do abate geral. Pode matar, mata logo, vai matando. Essa política de matar é terrível para a própria polícia, porque já que é para matar, já que estamos em guerra, vamos passar fogo em policial. Já estão matando um policial por dia. É o país que mais mata policial no mundo. E é o país que os policiais mais matam outras pessoas do mundo. 5.340 mortes em 2018. Então, nós queremos isso mesmo? Mata todo mundo? Não, não é correto. Aplicar o direito, buscar justiça em geral, não está permitido lei do abate. Agora, tem alguns equívocos no projeto. Por exemplo, também já falei isso pro Moro. Ele diz, o crime de resistência. Resistência, eu me aproximo de você que eu quero te prender. Eu sou policial. Uhum. Você vai resistir. Você não vai se entregar e vai resistir. Aí diz o projeto, se da resistência que você oferece resulta morte, então você deu tiro, bateu em mim, policial, qualquer coisa, pena de 6 a 30 anos. É a maior pena que vai ser do direito brasileiro, de toda a história. 6 a 30 anos. Aí é o seguinte, se quem resistiu, se disser, na verdade, eu não queria resistir coisa nenhuma. Sabe o que eu queria? Eu queria matar o policial. Eu odeio esse cara. Aí a pena é de 6 a 20. Então, este tipo de erro nós temos que corrigir, porque isso estimula a matar. Então, é o tipo de erro, mas nós vamos corrigir. Lá na Câmara nós vamos fazer um ajuste de tudo isso. Não está permitido o abate geral, não é verdade, o projeto não permite isso. Nem nós queremos abate geral e nem queremos que mate policiais todo dia. Um policial está morto. Então não tem cabimento um negócio desse. Doutor, obrigado, deputado. Doutor Fernando, prisão em regime fechado. Como é? O regime fechado só é aplicado para condenações acima de 8 anos, independentemente do crime. Aqui acho que o termo está um pouco estranho, porque assim, na verdade, acima de 8 anos, aí é obrigatório o regime fechado. Mas aí, como o senhor havia me explicado antes, existem aí algumas variações que o juiz pode decidir se começa em fechado ou não, né? O que muda? O regime fechado passa a valer para reincidentes, corrupção e peculato, roubo praticado com arma de fogo, que a nossa desembargadora também lembrou. Qual é a opinião do senhor? Porque a gente falou sobre superencarceramento, estamos falando numa prisão em regime fechado também, para um leque maior de situações. É problemático, né? Primeiro que engessa o julgador. Então, de certa forma, acaba engessando o julgador. Em primeiro lugar, hoje a gente tem a possibilidade, o juiz pode aplicar o regime, né, depois ele dimensionar o tamanho da pena, se a pena não ultrapassar
4 anos, ele pode escolher qualquer um dos 3 regimes. Se ultrapassar 4, mas não exceder 8, em regra, olhando, observando as características do crime, é semiaberto e fechado, e acima de 8, regime fechado, com exceção dos crimes hediondos, onde os crimes hediondos terão o regime inicial fechado, que é objeto de manifestação dentro do próprio STF, no sentido de que isso seria inconstitucional. É uma barreira, você engessa o julgador. Se crime hediondo, não importa o tamanho da pena, você tem, então, a possibilidade dele iniciar o regime fechado. Isso é o que está dizendo a lei hoje. Na minha humilde opinião, eu acho que são alguns problemas que são gerados. Primeiro, a gente tem uma falsa sensação de que lei resolve problema criminal no Brasil. Esse é um ponto. Tá? Por que eu estou dizendo isso? É simples. Números, dados basilares. Pega a nossa massa carcerária a partir de meados de 97, final da década de 90, nós tínhamos aproximadamente quase 60 mil pessoas encarceradas. De 97 para 2007, isso pula para 180 mil pessoas, mais ou menos. Agora, chegando em 2017, com uma massa que já ultrapassou 600 mil, se eu não me engano, já está na casa dos 700. 705 mil pessoas encarceradas. Eu não estou contando o pessoal, né, o cidadão que foi condenado e eventualmente já deveria estar preso, não está por qualquer motivo que seja. Se colocar isso no bolo, a gente deve chegar próximo de quase 1 milhão de pessoas encarceradas. Então, o fato, né, de você colocar, olha, crime de corrupção agora vai ser regime fechado. Isso é latente, a inconstitucionalidade, visto até o que está sendo discutido hoje. Estou dizendo frente a minha humilde opinião e o que a gente está vendo nos julgamentos dos tribunais superiores. Então, a princípio, isso seria, na minha visão, inconstitucional. Agora, desembargadora, pois não, a senhora ia falar? Cabe só esclarecer que o CNJ é quem controla efetivamente quem está encarcerado em regime fechado. Quando a gente fala em gama de condenados, você vai no portal CNJ e vê lá 705 mil pessoas condenadas. Condenadas em todos os regimes. Condenado em regime fechado, ou seja, dentro de presídio, onde o déficit hoje é de quase 90 mil vagas, o CNJ essa semana gerou entre 305 mil e 307 mil pessoas presas. Estas estão presas em regime fechado. Depois nós temos o regime semiaberto. Quantas e depois fechados, desculpa? 305 entre 307 mil. É um número absurdo. Muito grande. É um número absurdo. Deve ser a metade da população, ou pelo menos 1/3 da população de São José do Rio Preto. É uma cidade. São 305 mil. Esse é o número de pessoas encarceradas em regime fechado. É que quando a gente vende um número de condenados, se faz uma visão de que tem 705 mil pessoas presas. Não. Tem 305 mil pessoas presas. Porque tem o regime semiaberto, que é um sistema que a gente às vezes fala que é semi-fechado, né? Porque tá no semiaberto, mas está preso, tem que voltar para o presídio, tem toda uma estrutura. E depois tem um em regime aberto e prestando serviço à comunidade. Por isso que dá esse número absurdo. Mas mesmo assim é um número muito alto. Muito alto. E onde nós temos um déficit, volto a repetir, eu levantei esse número essa semana na Secretaria de Assuntos Penitenciários, de 90 mil vagas, faltando. 110 mil mandados de prisão a cumprir. 26 mil mandados de busca e apreensão de menor a cumprir. Os números são estarrecedores. Agora, desembargadora, quando se faz um projeto como esse, é lógico que você não vai melhorar a segurança pública só com a legislação. Tem a educação, tem todo um sistema que precisa. Agora, ainda não vamos, pode entrar nesse tema, mas assim, dentro do tema penal, nós temos essa questão do encarceramento. Quando a população vê um projeto e que fala assim, não, eu saio às ruas, me sinto inseguro, eu quero que recrudesça, eu quero que fique mais forte. Por outro lado, se você tem um sistema e tem esse déficit de 90 mil vagas, pessoas encarceradas precisam estar minimamente também, né, com as defesas dos direitos humanos e de civilidade mínima, né? A senhora acha que a população tem essa percepção quando se pede para encarcerar mais, às vezes até na imprensa, né? Precisa prender mais, enfim, né? Como resultado prático, se a segurança vai melhorar nas ruas ou não? Então, essa é a paixão de viver em sociedade, estamos aqui na casa da sociedade, que viver numa democracia é fazer escolha. Às vezes a gente vê o colega falando, mas eu tenho que votar, não, mas eu tenho que participar. Tem! Essa é a paixão da democracia. E acho que a sociedade brasileira, quando discute, por exemplo, esse projeto, como estamos discutindo hoje nessa casa, tem que refletir e saber que Estado ele quer, que justiça ele quer,
Que polícia ele quer? Que parlamento ele quer? Esse, por exemplo, que aceite e recrudesça tudo e coloque todo mundo no presídio, isso não vai resolver a segurança pública. Porque eu garanto para você, dentro dos meus 28 anos de carreira, 26 só na área de penal, que nenhum criminoso abre o Código Penal e fala, gente, a pena de resistência agora vai a 30 anos. Isso ele... Acho que hoje eu não vou resistir. Não existe isso no consenso. Ele não tem esse discernimento. A questão das armas, se for com arma, pelo que eu entendi, já começa no fechado. Ele não é homicídio, ele só foi roubar com arma, não matou ninguém, já começaria no fechado, né? Sim, pelo projeto. porque é um crime de... Porque tá daí falando, não é será pela que o pena. bandido vai falar, será que eu... agora com arma eu vou começar no fechado. Não sei se ele não tem esse discernimento. Na verdade, não existe essa análise ética e moral de que vou praticar um crime e eu não sei que arma eu vou usar. Vou usar faca porque agora não agrava mais a pena. Não existe isso. E isso somos nós, sociedade, que temos que debater, temos que discutir sobre isso e a sociedade escolher. Né? Os deputados que estão lá e aqui nessa casa são os nossos representantes para essas escolhas. É claro que a segurança pública ela depende de saúde, ela depende de educação, depende da lei, depende do judiciário, depende da polícia judiciária, da investigação. É todo esse pacote, né? Toda essa estrutura de segurança que vai conseguir melhorar esse país. Porque o que o brasileiro sente, e eu sinto porque eu ouço a vítima o tempo todo, é uma sensação absurda de insegurança pública. A sociedade ela quer sair na rua, ela quer falar ao telefone, ela quer ter um bom relógio, ela quer poder usar o relógio para ir jantar. É isso, e é nesse afã ou nesse vácuo de insegurança pública que se vendem essas ideias mirabolantes, né? Deputado, de que vamos resolver o problema assim. E não é isso. E nesse sentido, deputado Orlando Bolsoni, aqui a casa também, o senhor tem conversado aqui com o deputado que é do mesmo partido para que no Congresso possa ver as orientações que, os anseios da população que chega até o senhor, por exemplo. Eu vou aproveitar todas as observações, obviamente inteligentes e embasadas, dos nossos convidados, o professor Luiz Flávio Gomes, o professor Fernando e da doutora Ivana, lembrando primeiro que a lei não é a lei que vai resolver os nossos problemas. Outro detalhe, o conceito, eu vejo, o que tem, a pergunta que eu faria para os três, é o que tem de prevenção. O que tem no sentido de melhorar a sociedade. Como bem lembrou a doutora Ivana, o que tem nessa lei que vai fazer com que eu caminhe pelas ruas e me sinta mais seguro. O que tem na lei que pode representar que haja mínimas condições de recuperação para aquela pessoa que vai ser que vai ser condenada e que tipo se existe alguma possibilidade de recuperação. A lei prevê alguma coisa, então a lei ela não prevê. Então, o que falta nessa legislação e que tipo de sociedade que nós esperamos, então, tanto da parte do judiciário, tanto da parte, do caso dos operadores de direito e do representante que representa os anseios da sociedade. Como construir, aperfeiçoar essa lei, como o doutor Luiz Flávio falou bem, para que tenha um mínimo no sentido de prevenir, de reduzir, inclusive, o número Aliás, professor Luiz Flávio, da outra vez que ele esteve aqui, no outro programa, o senhor deixou até o número do gabinete do senhor lá em Brasília. Exatamente. Não sei se o senhor vai deixar hoje também. Não, 904, já está disponível, estamos lá para trabalhar. E até agora sou o único deputado que renunciou dinheiro ao meu salário, renunciei, eu não vou receber R$1 de salário como deputado. Eu estou lá para trabalhar, é um período da minha vida que eu tirei para trabalhar. Trabalhar. E levar um pouco desse conhecimento jurídico, porque a gente acompanha um pouco o senhor e vê que o senhor consegue
transmitir para a população alguma coisa com termos técnicos com mais simplicidade. Eu não sei se eu vou no caminho aqui que o deputado Orlando Bolsoni colocou, mas talvez eu jogue mais gasolina na fogueira, que são os acordos criminais e investigações, que fala lá do plea bargain, assim, doutor, que fala. Queria que o senhor explicasse um pouco, porque é um modelo que vem americano e como é que alguns defendem que é importante, que vai desafogar o judiciário, o que é isso? Esses acordos criminais. As duas coisas, então. Ao eminente colega Bolsoni, admirado aqui por todos nós, a lei por si só é insuficiente para reduzir o crime, para reduzir a impunidade. Quando a lei vem junto com medidas, por exemplo, educacionais, se colocássemos todo mundo na escola até os 18 anos, ensino obrigatório, período integral, nós tiraríamos todas as crianças e adolescentes das mãos dos traficantes. Isto é imediato. É hoje, se eu enfio todo mundo na escola, hoje o traficante já não tem mais esse menino para poder traficar drogas. É agora, imediatamente. Então, essa é uma medida que reduziria muito a criminalidade. Tem que ser junto com a lei penal bem feita. Uma boa lei, mais a parte educacional, mais socioeconômico, tudo melhora. E para diminuir a impunidade, o que nós temos que fazer é melhorar a polícia investigativa. Tem que investigar bem, tem que ter bons policiais bem remunerados, policiais motivados, treinados, policiais com boa estrutura material de informática, etc. Aí você tem uma boa investigação, reduz a impunidade. Então, só a lei por si só é insuficiente. Ela é necessária, mas ela é insuficiente. De um lado é isso. De outro lado, uma ideia que o nosso eminente ministro Moro coloca é de fazer acordo penal. Plea bargain nada mais é do que o réu, o autor do fato, diz: eu vou fazer acordo penal com o Ministério Público. Faz o acordo penal e executa-se a pena imediatamente. Essa que é a proposta. Isso é americano. Agora, cuidado. Nós não podemos importar isso automaticamente dos Estados Unidos, porque lá tem muita crítica, culturas diferentes. Culturas diferentes e tudo. A ideia é boa, o acordo penal, porque pode favorecer tanto ao réu quanto ao Estado. Mas para crimes de menor potencial ofensivo ou para qualquer um? Agora tudo. Todos os crimes agora vão permitir. Seria todos. Todos. Menos com violência não. Menos violência. Mas até mesmo os crimes violentos, o Moro agora já até redigiu novamente. Amanhã ele já apresenta outra versão para nós lá na Câmara, que amanhã, me perdoe. Mas o amanhã daqui a pouco, dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias, não tem nenhum problema. Dentro de poucos dias, incrível. Mas em suma, então aí todos os crimes podem haver acordo. O acordo está regido por um princípio, benefício mútuo. Tem que ser benefício do réu ao lado de um advogado e tem que ser benefício do Estado representado pelo Ministério Público. Aí benefício mútuo. É favorável. Agora, cuidado, na hora de disciplinar isto, vamos ter que ter um cuidado incrível, porque tem que garantir as garantias penais, tem que gravar o acordo, porque se eu quero, como juiz, controlar se houve mesmo acordo, tem que gravar tudo e me passa as gravações. Perfeito. Claro, porque aí eu consigo fiscalizar. Então, esses ajustes todos. Tropicalização, eu estou chamando isso de uma tropicalização dentro da perspectiva de garantias e que favoreça realmente a justiça e que a condenação vai ser mais rápida, mas é bom para o réu. É bom pro réu. E que haja um estímulo às penas alternativas. Um estímulo. Agora, insisto, crimes violentos não tem conversa. É cadeia, é cadeia. Violento não dá para tolerar. Estamos tratando de duas categorias. Aliás, doutor Fernando, em relação a esse acordo criminal aqui, eu fico imaginando uma situação concreta de uma pessoa ali, teria que ter, diante do promotor, teria que ter a presença de um advogado, isso também na presença do magistrado, porque assim, é uma certa pressão, porque o promotor ele vai colocar ali, não pode ser a portas fechadas, né? Ele vai colocar, olha, você teve esse crime, você quer confessar, aqui você está enquadrado numa quadrilha, foi mais de 4, você vai colaborar, é mais ou menos por aí que deve ocorrer na prática, se passar? O que acontece hoje, a ideia do projeto, como o professor falou, deputado, excelente. A ideia é uma ideia boa,
Mas a gente tem que tomar cuidado com a questão cultural, como falou o Bolsonaro também. Por que a questão cultural? Nos Estados Unidos, em primeiro lugar, o promotor ele é eleito. Então já gera uma cultura diferente. Outro ponto interessante, a questão como isso vai ser disciplinado. Isso é muito importante. O papel do Poder Judiciário, enquanto juiz, o Ministério Público, ele tem que, e é um ponto importante, a gente tem que lembrar isso, muitos promotores acabam confundindo, e a gente tem excelentes promotores, um que passou por aqui num programa que foi o Levi, passou comigo, excelente. O promotor tem que ter o discernimento de entender que ele não é promotor de condenação, ele é promotor de justiça. E fazer justiça, às vezes, é o Estado abrir mão de alguma coisa. Às vezes é interessante para o Estado abrir. Então, se conseguir esse contraponto, por outro lado, se aquele que vem, né, ao juiz e diga, fui eu fiz, então vou dizer quem foi, como foi, onde foi, circunstâncias, vou colaborar de uma forma irrestrita, vai ser dado um benefício a ele. O acordo entra, a ideia do acordo funcionar é desde que seja, não é bom, obviamente, para o Estado, mas também que seja bom para quem está colaborando, né? Como é também outros institutos, como a própria colaboração premiada, a delação e qualquer outro que seja. Tem que ter essa via de mão dupla, porque senão acaba tendo esse descompensar de algum dos lados e vai ter prejuízo, seja o Estado, seja o réu. As garantias são muito importantes, tem que ser preservadas as questões das garantias. Foram conquistadas com muito sangue e suor, tem que ser preservadas. Né? Dentro, obviamente... Vai passar por um juízo de libação do próprio Poder Judiciário. Sim. Então, ainda que tenha feito o acordo, que tenha sido feita a proposta de acordo, vai ter uma audiência homologatória frente ao juiz de direito, ele vai ouvir o réu, o acusado, o envolvido, ele vai ter que justificar, vai ter que demonstrar, até porque se não tiver prova nenhuma de autoria, o juiz não vai homologar. Não pode homologar. Porque a sociedade tem que saber que hoje no mundo do crime, existe quem compre crime. Então eu sou uma pessoa que não tenho antecedente nenhum, mas quem praticou o crime seria reincidente. Então eu compro o crime dele, porque tem um lado duro, cruel do crime organizado. Nós não estamos falando de neófitos e nem de... A situação do sistema prisional é outra. As coisas não são só rosa. Aliás, as coisas nunca são de uma cor só. Você entendeu? Então ele pode comprar, nem Ai, não passou pela minha ideia isso. E a pessoa ele pode comprar o crime de outro indivíduo, assumir a autoria delitiva, acaba a investigação, e isso me incomoda. Isso me incomoda. Eu sou uma juíza que defendo a investigação, defendo a polícia judiciária. Isso me incomoda e acaba-se a investigação por aí. E eu, por exemplo, não consigo chegar no eventual mandante, na pessoa que efetivamente pratica o crime, no que se beneficia com o fruto do crime. Então não é uma coisa tão simplista, e eu acho que o pensamento não deve ser só desafogar o Poder Judiciário. A minha função de julgador é essa, né? O juiz tem que gostar de julgar, é a minha profissão. Então, eu não vejo isso com os olhos tão românticos quanto as pessoas. Talvez seja muito desconfiada como uma juíza criminal, mas me preocupa. Até como o professor Luiz Flávio bem falou, me preocupa porque isso é uma questão cultural. Exato. O criminoso aqui não é o criminoso americano. É bem diferente. Muito. Bom, o programa está chegando ao fim, nós temos só 2 minutos, tem muita coisa para falar, olha, organização criminosa, como que inclui na definição das organizações, o confisco do produto do crime, armas de fogo, prescrição, crime de resistência, o deputado falou, crime de caixa 2, acordos que a gente acabou de falar e presídios de segurança máxima, são muitos temas, né? Mas eu queria deixar aqui, a gente pode voltar ao tema, você que nos acompanha nas redes sociais. Nós estamos gravando isso aqui em meados de fevereiro de 2019, em vias de ser apreciado e encaminhado para o Congresso Nacional, talvez em dois projetos diferentes, por causa que o deputado já falou aqui das questões que são mais atinentes ao STF, a questão do Caixa 2, enfim, né? Aliás, STF não, ao Superior Tribunal Eleitoral, talvez tenha que desmembrar. Mas, deputado, fique à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer e deixar os nossos convidados à vontade para fazer as suas considerações, mas é importante saber qual a expectativa futura de melhoras, em especial em função dessa legislação que hoje está sendo muito bem observada através do nosso deputado Luiz Flávio Gomes. Qual a expectativa vossa aí? Se pode resumir isso em 2 minutos. Pois não, deputado. Isso, a expectativa toda, Bolsonaro,
é de que haja redução da criminalidade. Nós queremos isso. A sociedade não tolera mais crime organizado, milícia, corrupção, crimes violentos. Ninguém tolera mais isso. Tem que diminuir. Agora, há uma série de providências concretas que não dependem de lei. Por exemplo, pegar os chefes do crime organizado e colocá-los num presídio de segurança mais forte, federal. Perfeito, está correto. Agora, para acabar com o crime organizado, mexer no dinheiro dele. Tem que meter a mão no dinheiro dele, empobrecer o crime organizado, você acaba com o crime organizado. É por aí. Bom, o programa chegou ao fim, agradecendo muito a companhia sua, que nos acompanha também pelas redes sociais. Obrigado, muito agradecido aqui pelos nossos debatedores nesta noite. E, enfim, que você que tiver mais dúvidas pode nos acompanhar nas redes sociais, mande as suas perguntas que nós vamos encaminhando aqui para os nossos entrevistados. Muito obrigado e até o próximo programa.